Olá, pessoal! Então, hoje a gente vai para a correção da lista de exercícios de cálculos estequiométricos que envolve reagente limitante, reagente em excesso, rendimento de reação e... Oi, gente! Olha quem vai fazer a correção da lista com a gente, é o Teslinha! Vai, mamãe, fica aqui, ó. Então, vamos começar com a questão número 1, certo? Acompanhando aí. Efetuando-se a reação entre 20,25 gramas de alumínio e 159,75 gramas de gás cloro, segundo a equação, aí tem 3 itens. Primeiro, vamos anotar aqui a equação de interesse. Então, aqui, questão número 1, a equação de interesse é alumínio, estado sólido, reage com o cloro no estado gasoso, formando o cloreto de alumínio no estado sólido. Então, essa daí é a nossa equação química. E aí vem as perguntas. Vamos para o item A. Obtém-se uma quantidade máxima de cloreto de alumínio igual a... Então, essa é a primeira pergunta, né? Primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é colocar claramente as quantidades que o exercício nos forneceu de massa de cada uma dessas substâncias. Então, ele fala o seguinte, que ocorre uma reação de 20,25 gramas de alumínio. Então, aqui a massa do alumínio, ele te deu que é 20,25 gramas, tudo bem? E ele deu também a massa do gás cloro, que é esse daqui, ó, que é de 159,75 gramas. Então, ele te deu essas massas. Isso foi o que foi misturado dos dois reagentes. E no item A, o que ele quer saber é quanto que a gente vai obter de cloreto de alumínio. Professora, muito fácil. É só a gente seguir a lei de Lavoisier, né? Tudo que a gente tem antes, a gente tem depois. Não. Calma. Primeiro você tem que conferir se não há reagente limitante ou reagente em excesso. Porque se tiver, não é tudo isso daqui que vai se tornar isso daqui. Só uma determinada quantidade que vai reagir e o restante vai sobrar, tá? E como que a gente faz isso? Primeira coisa que a gente tem que fazer, nunca esqueçam, balancear a equação. É pelo balanceamento da equação que a gente chega na relação mol-mol e aí a gente sabe de fato quanto de cada substância ali está reagindo, tá? Então, vamos para o balanceamento da equação. Observe que aqui a gente tem um AL e aqui também. Então, o AL a princípio está tudo bem. Aqui a gente tem 2 cloros, mas aqui a gente tem 3. Então, a gente vai utilizar essa táticazinha matemática. Se lá tem 3 e aqui tem 2, a gente coloca aqui o coeficiente 3 e aqui a gente coloca o 2. Por quê? 3 vezes 2, 6. 2 vezes 3, 6. E aí, o que fica faltando balancear? Esse 2 modifica o AL também. Então, aqui a gente tem que colocar um 2. Tudo bem? Temos aí a nossa equaçãozinha balanceada. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que ver a relação mol-mol entre as substâncias ali de interesse. Para tanto, aqui no item A, nós vamos precisar das massas molares de cada uma dessas substâncias aqui. O AL é formado por átomos. Então, basta você pegar a tabela periódica e procurar a massa atômica do AL, que é igual a 27, mais ou menos, tá? Então, ó, a massa molar do alumínio é igual a 27 gramas por mol, beleza? E aí, agora eu quero a massa molar do gás cloro, Cl2, né? Cada Cl, quando você olha na tabela periódica, tem a massa de 35,5. Como são 2, então vai ficar 71 gramas por mol. Pronto, nós temos as massas molares dessas duas substâncias de interesse. O que a gente vai fazer agora? Vamos pegar
a massa de cada uma dessas substâncias e vamos transformar para mol, para a gente ver claramente quanto que cada uma dessas massas é em mol e para ver se é compatível com a estequiometria da reação, tudo bem? Então, ó, primeira coisa é transformar aqui o alumínio. O que a gente quer saber? Número de mol. N é igual a Mzinho sobre Mzão. O número de mols do alumínio é igual à massa, que é 20,25 gramas, dividido pela massa molar do alumínio, que é 27 gramas por mol. Aqui eu vou cortar grama, grama. A gente vai chegar no número de mols do alumínio igual a... Aí você vai fazer essa divisão aí. Vai ficar assim, 20,25 dividido por 27, que dá 0,75 mol. Tudo bem? Então, ó, essa quantidade de massa do alumínio é a mesma coisa que 0,75 mol. Agora, a gente vai transformar a massa do cloro para mol também, aqui embaixo. Então, olha lá, Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão, beleza? Aí você vem aqui, o número de mols do gás cloro é igual à massa dele, 159,75, não sei porque eu ter esse jeito aqui, né? Gramas, dividido pela massa molar dele, que é 71 gramas por mol. Corta grama, corta o grama, aí você vai fazer essa divisão, 159,75 dividido por 71. Aqui a gente tem que o número de mols do gás cloro é igual a 2,25 mols. Tá, professora, e agora? Agora a gente vai para a relação mol-mol. Olha lá. A gente consegue observar que cada 2 mols de alumínio precisam de 3 mols de gás cloro para poder gerar essa substância aqui, correto? Então, a gente vai ver, relacionada a essas quantidades de mol aqui que a gente calculou, a gente vai ver se de fato essa estequiometria se mantém. Então, observe o seguinte. Vou puxar uma setinha aqui, ó. Olha a relação mol-mol. Vou escrever relação mol-mol. Observe a equação balanceada. 2 mols de alumínio, tudo bem? Precisam, de 3 mols de gás cloro, tudo bem? Só que na nossa equação, ou no nosso exemplo, a gente tem 0,75. Então, 0,75 vão precisar de x. Multiplica isso aqui cruzado, a gente vai ter 2 vezes x, que dá 2x, igual a 0,75 vezes 3. Isola o x aqui, 0,75 vezes 3 é igual a 2,25. Tudo bem? Passa o 2 aqui dividindo. 2,25 dividido por 2 dá 1,125 mols. O que a gente conclui aqui? Com essa relação mol-mol, a gente percebe o seguinte. Se a gente tiver exatamente o 0,75 mol de alumínio, que são esses 20,25 gramas, esses 20,5 gramas, que são 0,75 mol, vão precisar de 1,125 mol da outra substância, que é o cloro, né? Então, eu vou precisar de 1,125. Só que quanto que a gente tem de fato de gás cloro? A gente tem 159,75 gramas, que a gente sabe que é 2,25 mol. Ou seja, a gente tem uma quantidade maior aí de gás cloro do que a gente precisa. Tudo bem? E aí, qual é a pergunta aqui no nosso item A? Qual é a quantidade máxima de cloreto de alumínio que a gente vai gerar? É só você observar a estequiometria da reação.
Olha lá, 2 de alumínio precisam de 3 de cloro para poder gerar 2 de cloreto de alumínio, tudo bem? Ou seja, o coeficiente aqui é igual a esse daqui. Então, a quantidade que a gente vai gerar de cloreto de alumínio, ela está relacionada à quantidade em mol que a gente vai gerar, que a gente precisa, perdão, de alumínio. Como assim? Gente, quanto que a gente tem de alumínio? 20,25 em gramas. Isso aqui a gente já sabe que é igual a 0,75 mol. Então, se você fizer uma relação mol-mol do alumínio com o cloreto de alumínio, você percebe o seguinte, que 2 gera 2. Então, 0,75 vai gerar 0,75. Então, o que você tem que fazer? Você tem que encontrar a massa molar do cloreto de alumínio e transformar esse número de mols, que você já sabe que é 0,75, para massa em gramas. Olha lá como é que você vai fazer. Primeiro eu vou puxar aqui, ó, para a massa molar. Como é que é a massa molar do cloreto de alumínio? 35,5 é a massa do cloro. Só que tem 3 aí, então é 35,5 vezes 3, tudo bem? E aí eu vou somar com a massa do alumínio, que a gente já sabe aqui, ó, que é 27. Então eu vou somar com 27. A gente tem a massa molar de 133,5 gramas por mol. Tudo bem? Aí aqui eu vou fazer a letra A. Olha lá. Gente, eu quero saber a massa que vai ser gerada de cloreto de alumínio. A gente vai perceber o seguinte, que eu tenho 0,75 mol de alumínio e que aqui ele me deu 2,25 mol de cloro. A gente descobriu nessa relação mol-mol que você não precisa desses 2,25. Você precisa apenas de 1,125. Outra coisa que a gente percebeu é que esse coeficiente aqui é igual a esse coeficiente aqui. Então, o tanto que eu tenho de alumínio em mol, na nossa questão, é o tanto que eu vou ter de cloreto de alumínio em mol, que é 0,75. Agora, basta a gente transformar esse 0,75 para gramas. Como que isso vai funcionar? Você vai utilizar a mesma formulazinha, Mzinho igual a Mzinho sobre Mzão. No caso, o que você quer descobrir agora é massa, né? Então, você vai isolar a massa. Você vai pegar o Mzão que está aqui dividindo e passa para o outro lado multiplicando. Vai ficar assim, ó. Tudo bem? Então, a massa do cloreto de alumínio é igual ao número de mols dele, que você já sabe que é 0,75, por conta, né, desses dois coeficientes estarem iguais e esse aqui ser 0,75. E isso aqui você vai multiplicar pela massa molar do cloreto de alumínio, que a gente calculou aqui, ó. 133,5 gramas por mol. Agora o que você vai fazer? Corta mol, corta mol. É só você pegar os 133,5 e multiplicar por 0,75. E aí você vai chegar na massa do cloreto de alumínio igual a 100,125 gramas. Então aqui está o resultado do item A, que é a massa que dá para gerar de cloreto de alumínio. Agora, se você fizer essa soma aqui, gente, tentando seguir lá a lei de Lavoisier, você vai ver claramente que não é igual a massa de cloreto de alumínio que a gente achou. Sim, porque, mais uma vez, essas quantidades não são estequiometricamente equivalentes. A gente percebeu pela relação mol-mol, né? E aí agora fica super fácil da gente responder os outros itens. O item B nos diz o seguinte: quem é o reagente limitante? Ou seja, gente, quem é o reagente limitante? É aquele que acaba primeiro. É aquele que para a reação porque ele acabou. Ele é o que, em quantidade molar, tem menos. É o que é consumido na sua totalidade. Quem é o reagente limitante? No caso, é o alumínio. Por quê? Porque eu sei que esses 20,25 gramas, que são 0,75 mol, vai ser consumido em sua totalidade. Então, o alumínio é o limitante. Tudo bem? Aí vem o item C.
E quanto em massa sobra do reagente em excesso? Cara, se esse é o limitante, o resto dos reagentes, que no caso só tem esse aqui, é o reagente em excesso. Esse cara aqui é o em excesso. Tem muitas formas de você descobrir a massa que sobra do reagente em excesso. Uma forma super fácil de fazer é utilizando a lei de Lavoisier. Você sabe que isso aqui tudinho vai reagir, certo? Se isso aqui tudinho vai reagir, gente, e vai formar esse tanto aqui de cloreto de alumínio, a gente pode saber o tanto que usou desse cara aqui. Sabendo o tanto que usou, a gente sabe o tanto que sobra. Essa é uma das formas. Outra forma, eu sei que em mol eu preciso disso aqui, do gás cloro, do Cl2. Só que ele me deu isso aqui. Ele me deu o dobro, né? Então, vai sobrar o quê? A metade. Isso aqui é a metade disso daqui. Então, em massa, vai sobrar quanto, gente? Vai sobrar a metade. Vou escrever aqui, ó. Sobra a metade. Aí, o que você tem que fazer? Pega o 159,75 e divide por 2. Ou seja, vai sobrar 79,875 gramas. Esse é o tanto que sobra. O que acontece com isso? Sobra, gente. Fica lá no meio da reação. Não reage, porque não tem mais isso aqui para reagir. E fica lá. Essa é a questão número 1. Pessoal, agora a gente vai para a questão número 2, que é uma questão de múltipla escolha. Acompanhe aí comigo. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico, que é o CO2, e 8 gramas de hidróxido de sódio, que é o NaOH, segundo a equação que está apresentada lá embaixo, produz tananã gramas de carbonato de sódio, que é o Na2CO3, restando tananã gramas do reagente colocado em excesso. Os números que preenchem corretamente as lacunas são, respectivamente, ou seja, o que essa questão quer saber da gente? Quer saber a quantidade máxima que vai ser gerada de carbonato de sódio e quer saber o tanto que vai sobrar de reagente em excesso. Então, é muito semelhante à questão anterior. Então, a gente já sabe que aí tem reagente limitante e reagente em excesso, ou seja, tudo que ele nos fornece em massa não vai ser utilizado na totalidade. Então, a gente tem que começar a compreender quem é o limitante, quem é o em excesso e o quanto que isso vai influenciar na produção desse nosso produto, que é o carbonato de sódio. Então, vamos começar a montar a nossa questão. Primeiramente, vamos copiar aí a nossa equação e ver se ela está balanceada. Então, a equação é CO2 mais 2NaOH gerando Na2CO3 mais H2O. Cara, eu já tô vendo aqui um coeficiente, pode ser que esteja balanceado, mas é sempre bom você conferir, tá? Então, vamos olhar o carbono. Aqui nós temos um carbono, aqui nós temos um carbono. Oxigênio, nós temos 2 aqui, mais 1, 2 aqui, nós temos 4. Aqui nós temos 1, 2, 3, mais 1, 4, ok? Na, nós temos 1, 2, aqui nós temos 2 também, ok? E o H, aqui nós temos 1, 2, e aqui nós temos 2 também. Ou seja, a nossa equação está balanceada. E só para ficar mais claro para vocês, quando for fazer a relação mol-mol, eu vou deixar mais evidente aqui os coeficientes. 1 aqui, esse 2 eu vou pintar de azul, 2 aqui, 1 aqui e 1 aqui. Tudo bem? Beleza. Agora, vamos lá para o que a questão quer. Primeira coisa, a questão quer saber quanto que vai ser produzido, né, de carbonato de sódio no máximo. Vamos primeiro anotar embaixo das nossas substâncias de interesse qual é a massa fornecida pelo exercício.
tá? Então, ele diz o seguinte, que tem 5 gramas de gás carbônico. Então, ó, esse aqui que é o gás carbônico, a massa que a gente tem é de 5 gramas. E tem 8 gramas de hidróxido de sódio. Então, esse cara aqui é o hidróxido de sódio. A gente tem 8 gramas. Tudo bem? Então, de forma semelhante, a gente vai transformar essa massa para número de mol e essa massa também para número de mol. Para tanto, a gente vai precisar das massas molares dessas duas substâncias aqui. Então, olha lá. A massa molar do CO2, é só você olhar na tabela a massa do C, a massa do O você multiplica por 2. O O é 16 e o C é 12. 16 vezes 2, 32. 32 mais 12 vai dar 44, beleza? Então, a massa do CO2 é 44 gramas por mol, a massa molar, perdão. E aí, a gente precisa da massa molar do hidróxido de sódio. É só você olhar a massa do sódio, do O e do hidrogênio. O O, a gente já sabe que é 16. O hidrogênio é 1. 1 mais 16, 17. Guarda essa informação. E o Na, quando você olha na tabela, 23. 23 mais 17, 40. Então, aqui nós temos 40 gramas por mol. Beleza, pessoal? Pronto, já tenho as massas molares das duas substâncias. Agora a gente vai transformar essas massas para número de mol. Então aqui eu vou fazer, ó, N, eu quero saber o N do CO2. Nzinho é igual a Mzinho sobre Mzão. Mzinho é a massa, 5, dividido pelo Mzão, que é a massa molar, 44 gramas por mol. O que você vai fazer? Corta aqui. Aí você pega a sua calculadora e faz a seguinte divisão. 5 dividido por 44. Isso aqui, gente, vai dar um número quebrado bem grandão, né? Mas eu vou dar uma arredondada nele. Isso aqui é aproximadamente 0,11 mols, beleza? Aí, pessoal, o que acontece agora? Agora a gente vai transformar essa massa aqui do NaOH para mol. Então, é de forma semelhante, só que agora com as informações do NaOH. Então, o número de mols do NaOH é igual a massa, que é 8 gramas, dividido pela massa molar, que é 40 gramas por mol. Corta aqui. Aí você vai fazer a seguinte divisão. 8 dividido por 40, que dá 0,2 mols, tá? Aí, pessoal, agora a gente vai fazer a tal da relação mol-mol, né? Observem o seguinte, que 1 mol de CO2 precisam de 2 mols de NaOH para poder reagir, né? No caso, a gente tem 0,11 mol de CO2 e a gente tem 0,2 mol de NaOH, né? Então, a gente pode fazer uma rápida relação mol-mol aqui, ó. 1 mol de CO2 precisam de 2 mols de NaOH. Aí você pode fazer tanto para esse quanto para esse, que aí uma hora você vai descobrir quem é que tá a mais, quem é que tá a menos. Vamos fazer em relação ao CO2. 0,11 mols de CO2 vão precisar de quantos mols de NaOH? Cara, gente, eu montei a regra de 3, você já sabe como é que funciona a regra de 3, mas eu já vou chegar nesse resultado aqui já. Por quê? 1 tá para 2, então 0,11 tá para 0,22. Ou seja, o CO2 aqui, que no caso é 0,11 mol, precisa de 0,22 mols do NaOH. A gente tem 0,22 mols do NaOH? Não, a gente tem 0,2 ou 0,20. Ou seja, a gente já sabe o seguinte, já vou até anotar, que o NaOH é o meu reagente limitante. Ele vai acabar antes, porque o tanto que eu preciso dele eu não tenho, eu tenho um pouco menos. E quem é o meu reagente em excesso? É o CO2. Tudo bem? Então, eu já sei que o CO2 está em excesso. Aí, pessoal, eu vou relacionar quem com quem? Sempre relacione o reagente limitante com o seu produto de interesse.
Eu já sei que o NaOH é o limitante. Então, 2 NaOH geram um desse outro cara aqui, né? Então, você vai fazer uma outra relação mol-mol. Ó, vou puxar aqui, ó a relação mol-mol que você vai fazer. Você vai fazer o seguinte, 2 mols de NaOH geram 1 mol do meu produto de interesse, que é o carbonato de sódio. Então, 2 gera 1. Tá aqui, ó, 2 gera 1. Só que a gente tem quantos mols de NaOH? A gente tem 0,20. 0,2, né? Então, 0,2 mols vão gerar X. Com a informação do reagente limitante, que ele quer consumido totalmente, a gente consegue descobrir quanto, no máximo, dá para produzir de produto, né? Multiplica cruzado, a gente vai ter o seguinte. 2 vezes x, que dá 2x, é igual a 0,2 vezes 1, que é 0,2. X é igual a 0,2 dividido por 2 é igual a 0,1 mols. Ou seja, eu só vou conseguir gerar do carbonato de sódio 0,1 mol. Agora, o que a gente precisa fazer? Vamos transformar esse 0,1 mol do carbonato de sódio para massa. Só que para isso a gente precisa do quê? Da massa molar desse cara aqui. Então já vamos botar aqui. Só você somar aí as massas de cada uma dessas de cada um desses átomos aí. O Na é 23, só que nós temos 2, então é 23 vezes 2. Guarda aí. O carbono é 12. E aí você soma. E agora você soma com 3 vezes 16, que é o oxigênio, né? Então, aí a gente vai ter uma massa igual a 106 gramas por mol, uma massa molar, tá? E aí, com essa informação, a gente consegue transformar isso aqui que está em mol para massa. Como? Com aquela mesma formulazinha, só que a gente vai inverter ela, tá? Ó, Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão, só que agora eu quero saber massa. Então, eu passo o Mzão para lá multiplicando, então vai ficar assim, tudo bem? A massa do meu carbonato de sódio é igual o número de mols, que eu já vi aqui que é 0,1, vezes a massa molar dele, 106 gramas por mol. Corta mol, corta mol. O que você vai fazer? Você vai multiplicar o 106 por 0,1. Então, você vai encontrar que a massa é igual a 10,6 gramas. A massa de quem? Esse cara aqui, ó. Na2CO3, que é o meu produto. Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente descobriu foi a massa de produto, que é esse primeiro tananã aí da nossa questão. E aí, ele quer saber o quanto que vai restar do reagente que está em excesso. Você já sabe que o cara em excesso é esse aqui, beleza? E aí, gente, ele é o que está em excesso. Eu quero saber quanto é que vai sobrar dele. Sabe o que você faz? Você volta aqui, nesse cálculo que a gente descobriu, o tanto de mol que eu tenho daquele cara. Então, eu vou fazer essa divisão de novo aqui, só para ficar o número bonitinho na minha calculadora. 5 dividido por 44. Aí eu encontrei. Lembra que eu arredondei, né? Aí, olha lá, gente. Olha o que a gente percebe. A gente percebe o seguinte, que precisa de 2. Certo? A gente fez essa relação mol-mol. Aqui, ó. 1 precisa de 2, né? É uma outra relação mol-mol que a gente vai fazer, mas super simples. Observe o seguinte, a gente fez essa relação mol-mol aqui. 1 mol de CO2 precisa de 2 mols de NaOH. Foi assim que a gente descobriu quem é o limitante e quem é o em excesso. Agora você vai fazer essa mesma relação mol-mol, só que em vez de usar o valor do CO2, você vai usar o valor do NaOH, que é 0,2. Então, ó, 1 mol de CO2 precisa de 2 mols de NaOH. Quantos mols de CO2 eu preciso se eu tiver 0,2 mols de NaOH? Gente, 1 está para 2, X está para 0,2. O X é 0,1, né, gente? Ou seja, a gente precisaria de apenas 0,1 mol do CO2. A gente não tem 0,1, a gente tem 0,11. Então, o que a gente faz? A gente pega esse 0,11 e subtrai 0,1. Por quê?
porque 0,1 foi usado. O que restar é o excesso, tudo bem? E aí, sobrou 0,01 e um monte de número. O que você faz agora? Esse valor que sobrou, você vai multiplicar pela massa molar dessa substância aqui. Por essa massa molar aqui, ó. Cadê? 40. Tudo bem? Multiplica isso aí por 44, perdão. E aí você encontra que a massa em excesso de CO2 é igual a 0,6 gramas, tá? Gente, vocês têm que fazer isso na calculadora por conta do número ser muito grande e quebrado. Vocês vão ver que vai dar exatamente esse valor aqui. E aí você pode responder a sua questão da seguinte forma. Olha aí. A reação completa entre 5 gramas de gás carbônico e 8 gramas de hidróxido de sódio, segundo a equação, produz 10,6 gramas de carbonato de sódio, restando 0,6 gramas do reagente colocado em excesso. Ou seja, a marcação dessa resposta é a letra A. Pessoal, agora a gente vai para a questão número 3. Acompanha aí. Calcule o máximo de massa de água que se pode obter partindo de 8 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. Indique qual o reagente em excesso e quanto sobra dele. Pessoal, mesma ideia da questão número 1 e da questão número 2. Só que qual a diferença? Aqui ele não te forneceu a equação química. Você tem que interpretar no texto e montar. Bora lá? Então, olha lá, questão 3. Leia calmamente para você entender quem é reagente e quem é produto nessa reação. Calcule o máximo da massa de água que pode se obter. Opa! Se eu vou obter água, a água é o que é gerado. A água é meu produto. Então, a água fica do lado de cá da seta. Calcule o máximo, né, de água que se pode obter partindo quer dizer aqui no início, né? De 8 gramas de gás hidrogênio e 32 gramas de gás oxigênio. Ou seja, quem são os nossos reagentes? O gás hidrogênio e o gás oxigênio. Só lembrando que esses gases são formados por moléculas diatômicas. Não é só H e O, não. É H2 mais O2. Aí você fala, nossa, professora, o que é uma molécula diatômica? É uma molécula formada por 2 átomos. Diatômica. Agora, gente, vamos anotar aqui embaixo logo qual é a massa de cada uma dessas substâncias que ele está dando, né? Aqui de hidrogênio ele deu 8 gramas. E aqui de oxigênio ele deu 32 gramas. E ele quer saber a massa desse cara aqui, né? O máximo que vai gerar. E ele já disse que tem reagente em excesso. Então a gente sabe que isso aqui não vai reagir na sua totalidade. Só lembrando, temos que balancear a nossa equação. Quem já tô vendo que tá errado aqui é o O, né? Aqui tem 2 e aqui só tem 1. Eu vou pôr um 2 aqui, para eu igualar o oxigênio. Só que aí eu aumento a quantidade de H. Eu tenho 4 aqui e aqui só 2. É só vir aqui e botar 1, 2. E aí, para ficar mais claro, eu vou deixar evidente aqui esse coeficiente que é o 1. Tudo bem? Aí, pessoal, o que a gente precisa agora? A gente já sabe que vai precisar das massas molares dessas substâncias. E logo das 3, tá? Então, vamos escrever aqui no canto as massas molares dessas 3 substâncias. A massa molar do H2, a massa molar do O2 e a massa molar da água. Tudo bem? Olha lá. Do H2 é a massa do H com H. O H é 1. 1 mais 1, 2. 2 gramas por mol. Tranquilo? O O2 é o O com O. A massa de um O é 16. Então, de 2 Os é 32 gramas por mol. Beleza? E H2O? É um H com outro H com um O. O O é 16. O H é 1. Então, fica 16 mais 1, que dá 18. Pronto, sabendo disso, agora a gente vai ver
quanto que essas massas aqui representam em mol. Gente, nessa eu não vou fazer regra de 3 nem aplicar na fórmula, porque é muito simples, tá? Então, olha lá, gente. Primeiro, esse que tá na cara. Eu tenho 32 gramas e eu sei que cada mol de O2 tem 32 gramas. Então, pessoal, é evidente que aqui eu tenho 1 mol. E tá equivalente aqui, ó, à nossa equação balanceada. Tudo bem? Fica até mais fácil na relação mol-mol, tá? Agora a gente vai transformar esse H2 aqui, gente. É só você olhar aqui, ó. Cada mol de H2 tem 2 gramas. Tudo bem? Cada mol. Só que aqui a gente tem 8 gramas. Então a gente tem 1 mol, que é 2, mais um outro mol, que também é 2, que dá 4, mais um outro mol, que também é 2, que dá 6, mais um outro mol, que também é 2, que dá 8. Ou seja, 2 mais 2 mais 2 mais 2, 8 gramas. Quantos mols? 4 mols. Professora, dá pra fazer isso utilizando a fórmula ou a regra de 3? Dá, né, gente? Mas a gente tem que começar a exercitar esses cálculos proporcionais de cabeça, tudo bem? Então, olha só, gente, a gente percebe o seguinte, que em massa a gente tem isso e em mol a gente tem isso. Ou seja, só olhando assim e olhando para a equação balanceada, a gente já sabe identificar quem é que está em excesso. Como que você faz isso? Ora, 2 mols de H2 precisam de 1 mol de O2. Só que quanto que a gente tem aqui no exercício? 4 e 1. Mas a gente precisa de quê? 2 com 1. Não de 4 com 1, né? Então, eu já sei o seguinte, que o H2 está em excesso e o O2 é o meu limitante. Ele vai acabar todinho, tá? E vai sobrar o H2. E aí, gente, eu já vou até anotar aqui embaixo, ó, do H2. O H2 sobra quantos mols? Sobra 2 mols. Por quê? 2 vão ser utilizados para reagir com 1. E aí vão sobrar 2, porque a gente tem 4. Tudo bem? Então, já sei quem é excesso, já sei quem é limitante e já sei quanto que sobra daquele que está em excesso. Só que eu sei quanto que sobra em mol, né? Ele está pedindo para dizer ali em massa quanto é que sobra depois. Antes de responder isso, vamos ver quanto é que vai gerar de água. Professora, como que eu sei quanto que vai gerar do produto? É só você fazer a relação mol-mol do reagente limitante com o produto. Sempre do limitante, porque é ele que define o fim da reação. Então, quando ele define o fim da reação, a quantidade de produto que ia ser gerada parou, acabou. Não tem mais o que gerar. Então, a relação é entre o limitante e o seu produto de interesse, tá? Olha a relação aqui, ó. 1 mol gera 2. É ou não é? E quanto que a gente tem, de fato, de O2? A gente tem 1 mol mesmo, então a gente vai consumir os 32 totalmente. Então, se eu tenho 1 mol mesmo, eu vou gerar 2 mols de água. Então a gente tem que transformar esses 2 mols de água para massa. Sim. Como? Aplique a fórmula, regra de 3, ou mais fácil ainda. Não são 2 mols que a gente tem que gerar? Cada mol de água tem 18 gramas. Então, 2 mols de água é 18 mais 18 gramas, ou 18 vezes 2, que é igual a 36 gramas. Tá aí, gente, a massa máxima de água que vai ser gerada, tudo bem? Agora, falta a gente saber quanto que sobra do nosso reagente em excesso. Olha lá, o nosso reagente em excesso. Eu sei que só dá para usar 2. Só dá para usar 2 mols. Mas eu tenho 4. Ou seja, só dá para usar a metade. Sobra a outra metade, sobra 2. Agora, olha para o valor em massa. Esses 4 mols são 8 gramas. Eu sei que desses 8 gramas, eu só uso a metade. Eu só uso 4. Então, vai sobrar a outra metade, que é 4. Então, sobra 2 mols, que é a mesma coisa que 4 gramas. Tá aí a resolução do nosso exercício número 3. Agora, pessoal, nós vamos para a questão número 4, que é uma questão diferente, porque já não vai mais abordar reagente em excesso e reagente limitante.
O etanol, C2H5OH, pode ser produzido por fermentação da glicose, C6H12O6, conforme a reação. E aí ele coloca aí a equação química. Se 360 gramas de glicose produzem 92 gramas de etanol, o rendimento do processo é de... E aí ele te dá alguns dados, que são as massas molares de cada um dos elementos. E essa é uma questão de múltipla escolha que você tem que marcar o valor do rendimento da reação. Então, observe. Primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar a equação e ver se ela está balanceada. Então, vamos fazer isso. Tem mais um. Então, olha lá, gente, observem, a gente já tem ali diferentes coeficientes estequiométricos, né, diferentes de um, então é provável que esteja balanceado, mas sempre confira, tá? 6 carbonos, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Carbono tá ok. 12 hidrogênios, aqui a gente tem 5 mais 1, 6. 6 vezes 2, 12, ok? 6 oxigênios, aqui a gente tem 1, que multiplica 2, então nós temos 2. E aqui a gente tem 2, que multiplica 2, então nós temos 4. Mais 2, 6. Ok, nossa equação está balanceada. E aí, para ficar mais evidente, eu vou marcar esses coeficientes com outra cor. Deixa eu tirar esse coisa aqui. Aqui a gente tem o 1, aqui a gente tem o 2 e aqui a gente tem o 2. Tá aí nossa equaçãozinha balanceada. Agora, gente, vamos anotar a massa, né, que ele está nos dando aí de cada substância. Ele diz o seguinte, se 360 gramas de glicose, a glicose é essa aqui, ó. A gente tem 360 gramas. Se 360 gramas de glicose produzem 92, ele está dizendo que esses 360 gramas de glicose vão produzir quanto de massa de etanol? Vou produzir 92 gramas de etanol. Aí ele quer saber o rendimento. Gente, quando ele fala em rendimento é o quê? É o tanto que foi gerado de fato, tudo bem? Em relação ao tanto que deveria ser teoricamente gerado. O que a gente tem que fazer aqui? Ele já está te dando a massa de reagente e o quanto de verdade que foi gerado de produto. A gente tem que descobrir o quanto que deveria ter sido gerado e comparar esse valor, matematicamente falando, com o valor que de fato foi gerado. Quando a gente vê a estequiometria da reação, a gente considera que ela está ocorrendo em sua totalidade. E é isso que a gente vai fazer. A gente vai considerar que esses 360 gramas vão gerar o máximo possível de etanol. E aí, esse máximo possível, a gente compara com o tanto que gerou de fato. E aí, a gente calcula o rendimento, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente faz da seguinte maneira. Primeiro, a gente tem que transformar o 366 gramas de glicose para número de mol, tá? E aí a gente faz utilizando aquela equaçãozinha que a gente já sabe. O número de mols é igual a massa sobre a massa molar, tudo bem? Aí, o número de mols vai ser a massa, que é 360 gramas, dividido pela massa molar da glicose, que é 12 vezes 6, mais 1 vezes 12, mais 16 vezes 6. Isso aí eu já sei que dá 180 gramas por mol, beleza? Corta aqui, 360 dividido por 180 é igual a 2 mols. Então, gente, a gente já sabe o seguinte, que esses 360 é a mesma coisa que 2 mol. Sabendo disso, a gente vai para a relação mol. Essa relação vai ser entre essa substância aqui, que é a glicose, e essa substância aqui, que é o etanol. Olha lá como é que vai ficar a nossa relação mol-mol. 1 mol de glicose está para 2 mols de etanol.
Só que quanto de fato a gente tem aqui de glicose? 2 mols. Então, 2 mols está para X. Gente, multiplica cruzado, mas eu já vou dar a resposta aqui, né? Se 1 gera 2, 2 vão gerar 4 mols. Tudo bem? Então, em teoria, esses 360 gramas, que são 2 mols, vão gerar quantos mols de etanol? 4. Agora, basta a gente saber quanto em massa são esses 4 mols de etanol, para a gente poder comparar com essa daqui, que foi o quanto ele obteve de verdade na reação química. Então, aqui do lado, a gente vai transformar, vou até anotar aqui, ó, transformar mol para massa. No caso ali, etanol, tudo bem? Como que a gente faz isso? Com essa mesma formulazinha, só que a gente dá uma reorganizada nela. Nzinho igual a Mzinho sobre Mzão. Eu quero saber massa agora. Isola a massa, pego o Mzão e passa para o outro lado multiplicando o Nzinho. Tudo bem? Então, olha lá. Massa é igual. O Nzinho é esse aqui que a gente descobriu, que é o tanto que teoricamente vai ser gerado de etanol. 4 mols. E o Mzão é a massa molar do etanol, que é 12 vezes 2, mais 6 vezes 1, mais 16. 12 vezes 2 é 24. 24 mais 6, 30. 30 mais 16, 46. Então, 46 gramas por mol. Tudo bem? Aí agora você faz essa multiplicaçãozinha para você saber quanto que teoricamente deveria ser gerado de etanol a partir daqueles 360 gramas. Então, 46 vezes 4 dá 184 gramas. Beleza, pessoal? Tudo bem? E aí agora, isso aqui é o valor teórico, esse aqui é o valor real. Tranquilo? Agora, o que você tem que fazer é comparar matematicamente por meio do cálculo do rendimento. Gente, o rendimento de uma reação é dado pela massa real de produto gerado, dividido pela massa teórica, vezes 100%. Então, vai ficar assim, ó, rendimento é igual a massa real foi 92 gramas. Tudo bem? A massa teórica, 184 gramas. Isso aqui eu vou multiplicar por 100%. Corta aqui, corta aqui. Você vai pegar o 92, vai dividir por 184. Isso daí dá 0,5. 0,5 vezes 100 dá 50%. Tá aí o rendimento da nossa reação. No caso aí, resposta letra C. Agora a gente vai para a questão número 5. Acompanha aí. O óxido nitroso é usado como anestésico em partos. A sua obtenção é dada pela reação apresentada na equação química abaixo. No caso aí, gente, o óxido nitroso é o N2O, uma vez que ele é obtido na reação. E H2O a gente sabe que é água, né? Se forem usados 6 gramas de nitrato de amônio, que é o NH4NO3, e forem obtidos 2,97 gramas de óxido de nitrogênio, qual é o rendimento da reação? E aí ele te fornece os dados das massas molares. Gente, essa questão é muito semelhante à anterior, é basicamente cálculo de rendimento. Primeiro, a gente tem que saber qual é a massa teórica produzida pela reação e comparar com a massa que ele fornece no exercício. Antes de tudo, vamos anotar aqui a nossa equação química, que é NH4NO3 gerando N2O mais H2O, que já tem um coeficiente 2 aqui, então provavelmente está balanceado, né? Vamos só conferir. NN, NN. 4Hs, 4Hs. 3Os, 1, 2, 3.
Beleza? Tá tudo balanceado. E aí, só para ficar mais evidente, a gente tem um aqui e um aqui. E aí, vamos anotar aí a massa de nitrato de amônio, que é esse cara aqui. Ele diz o seguinte, que foram usados 6 gramas. E que esses 6 gramas aí produziram 2,97 gramas disso aqui, ó, que é o óxido de nitrogênio, que é o gás anestésico aí para os partos, tá? E aí ele quer saber o rendimento. Então, ó, com base nessa massa aqui, a gente vai ver quanto desse cara aqui é gerado de fato. De fato não, perdão, gerado teoricamente, se a reação ocorresse por completo. E aí depois a gente compara com esse valor aqui, que é o que foi de fato gerado. Então é todo aquele processo. Primeiro vamos transformar essa massa para número de mols, para que a gente possa fazer a relação mol-mol, tudo bem? Então olha lá, para isso a gente vai precisar da massa molar aqui dessa substância. A massa molar do NH4NO3 é igual ao quê? A massa do N vezes 2, porque a gente tem 2 aqui, mais a massa do H vezes 4, mais a massa do O vezes 3. A massa do O é 16, né? 16 vezes 3. Isso aí você vai somar com a massa do N, que é 14. 14 vezes 2 dá 28. E isso daí você vai somar com a massa dos 4 hidrogênios. Então, você soma com 4. E aí você encontra que a massa molar dessa substância é 80 gramas por mol. Beleza? Aí, vamos já calcular a massa desse aqui, porque a gente vai ter que usar em algum momento, né? Do N2O. É só você pegar a massa do N, que é 14, multiplicar por 2, dá 28, e somar com a massa do O, que é 16. 28 mais 16 vai dar 28 mais 10 dá 38, mais 6 dá 44. 44 gramas por mol. Agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esta massa aqui e transformar para número de mols. Assim, ó, número de mols do nitrato de amônio é igual a massa, que é 6 gramas, dividido pela massa molar, que é 80 gramas por mol. Corta, corta. Aí você vai dividir aí 6 dividido por 80, que dá 0,075 mol. Tranquilo, pessoal? Então, ó, transformei a massa de 6 gramas para mol. Agora, o que a gente vai fazer? A relação mol-mol. Entre quais substâncias? Essa aqui, que é a que eu dei a massa, e essa aqui que eu quero saber para calcular o rendimento. Então, olha lá a nossa relação mol-mol, gente. 1 mol gera 1 mol. Mas quanto que eu tenho de fato? Eu tenho 0,075, que vai me gerar X. Gente, nem precisa, né, fazer isso daí. A gente já sabe que X é igual a 0,075 mol, porque eles são equivalentes estequiometricamente. Tudo bem? Então, já sei quanto em mol vai ser gerado, teoricamente, dessa substância. Agora, a gente tem que transformar isso para massa. Utilizando essa mesma fórmula, Nzinho igual a Mzinho sobre Nzão, só que a gente reorganiza ela, porque o que a gente quer saber agora é isso aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó. Substituindo agora. Corta, corta. Olha lá, 0,075 vezes a massa dessa substância, que a gente calculou aqui, ó, 44 gramas por mol. E aí você faz o seguinte, 0,075 vezes 44, que vai nos dar uma massa igual a 3,3 gramas. Nossa, ficou feio. Massa de 3,3 gramas. Então, essa é a massa teórica gerada dessa substância. Agora, para calcular o rendimento, você faz assim, ó. Rendimento é igual a massa real dividido pela massa teórica vezes 100%. Rendimento é igual. Qual é a massa real? Quanto que foi de fato produzido? 2,97 gramas. Mas, teoricamente, quanto deveria ter sido produzido?
3,3 gramas. Isso aqui eu multiplico por 100%. Corta aqui, corta aqui. Você vai fazer o seguinte: 2,97 dividido por 3,3 é igual a 0,9. 0,9 vezes 100 dá 90%. Esse aqui, aliás, é o nosso rendimento da reação. No caso, a resposta letra D de dado. Pessoal, chegamos ao fim, né, da nossa lista. Vamos fazer o exercício número 6. Acompanhe aí. Qual é o volume e o número de moléculas de CO2 medido a 27 graus Celsius e 1 atm, produzido na combustão de 960 gramas de metano, segundo a equação química a seguir? E aí ele apresenta a equação química. Lá embaixo ele te dá os dados, né, da massa molar do metano e a constante universal dos gases. E aí ele te dá as opções de A a E para você fazer a marcação. Então vamos lá. Primeira coisa, esse exercício aqui é totalmente diferente. Ele envolve cálculo estequiométrico com gases, que eu ensinei recentemente para vocês. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é anotar aqui a nossa equação química e ver se ela está balanceada. Vamos lá? CH4 mais 2O2 gerando CO2 mais 2H2O, né? E aí a gente já observa o seguinte: um carbono, ok. 4 hidrogênios, ok. 4 oxigênios, 1, 2, 3, 4. A nossa equação está balanceada. E aí, só para ficar mais claro, aqui tem o 1 e aqui também tem o 1, né? E aí, gente, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, que esse volume que ele quer saber e o número de moléculas, ele foi medido ali a temperatura de 27 graus Celsius e 1 atm. Então, ele te deu uma temperatura e te deu uma pressão. Tudo bem? Além disso, gente, ele te deu ali embaixo a constante universal dos gases. Tudo bem? E ele fala também qual é a massa de metano utilizada para produzir esse CO2. Então, são algumas coisas que a gente tem que fazer. Primeiro, vamos anotar a massa de metano. A massa de metano que ele forneceu foi 960 gramas. Ele falou o seguinte, que esses 960 gramas foi queimado, né? E aí ele produziu uma determinada quantidade aqui de CO2. A gente consegue descobrir essa quantidade? Consegue, fazendo todo o cálculo estequiométrico, beleza? Só que a gente vai conseguir aí descobrir a massa ou o número de mols. E aí depois a gente vai transformar isso para volume, para a gente, enfim, poder responder a questão. Tudo bem? Então, olha lá. Primeira coisa, gente, já para facilitar a sua vida, um dado que ele deu foi a massa molar do metano. Para quê? Para a gente transformar essa massa para número de mols. Então, ó, o número de mols do CH4 é igual à massa, que é 960 gramas, dividido pela massa molar que ele te deu lá embaixo, 16 gramas por mol. Corta, corta, você vai encontrar que o número de mols do metano é 960 dividido por 16, 60 mols, beleza? Sabendo quantos mols são essa massa aqui, a gente consegue agora fazer a tão querida relação mol-mol. Olha lá, a relação mol-mol vai ocorrer entre quais substâncias? Esse aqui e esse aqui, que é o cara que está sendo produzido, né? Gente, olha que relação mol-mol mais bobona. Olha lá, 1 mol de CH4 gera 1 mol de CO2, concorda? Mas quanto que a gente tem de CH4? A gente tem 60 mols. Então, quanto que a gente vai gerar? X.
Precisa fazer esse cálculo, gente? A gente já sabe que x é 60, porque se 1 gera 1, 60 gera 60. Então, x é igual a 60 mols. E aí, gente, esse tanto aqui é o tanto de mol de CO2 que vai ser gerado. Só que ele não quer saber em mol. Ele quer saber em que, gente? Em volume. Aí, olha o que você vai ter que fazer agora. Você tem, vou marcar de vermelho as coisas que a gente tem, as informações que a gente tem. A gente tem essa informação aqui do CO2. A gente tem outras duas informações. A temperatura, que é de 27 graus Celsius. A gente tem a pressão, que é 1 atm. E a gente tem a constante universal dos gases, que é 0,082 atm vezes litro sobre mol vezes Kelvin. Então, a gente tem essas 4 informações aqui sobre o CO2, ó. Essas 4 informações. Tudo bem? E aí, a gente precisa identificar. Cada uma dessas informações é referente a uma grandeza diferente, né? Olha lá. Essa aqui é referente à grandeza quantidade de matéria, que é representada pela letra N. Isso aqui é referente à grandeza temperatura, representada pela letra T. Esse aqui é referente à grandeza pressão, representada pela letra P. E esse cara aqui, ele já fala lá embaixo, que é a constante universal dos gases, representado pela letra R, né? E o que ele quer saber é o volume dessa substância, tá? Então, ó, essas informações que estão marcadas são todas em relação ao CO2, beleza? Só retomando aqui, a gente fez tudo isso para saber quantos mols de CO2 a gente ia gerar. Porque juntando tudo isso, a gente consegue fazer um cálculo para encontrar esse tal desse volume. E isso eu mostrei para vocês recentemente, utilizando a famosa equação de Clapeyron, né? Nunca esqueçam. Por você nunca rezei tanto. PV igual a NRT. Agora, todas essas informações você substitui aqui nessa fórmula, de modo que você vai encontrar o seu volume. Vai ficar assim, ó. A pressão é 1 atm. 1 atm. O volume é o que eu quero saber, é o meu X. Vou deixar aqui ver, tudo bem? O N é 60 mols. O R tá aqui, ó. Esse número com essa unidade enorme aí, né? Vamos anotar tudo, tá? atm vezes litro. Nem. Vamos de novo aqui. Vamos de novo aqui. Então, vamos lá. A pressão é 1 atm. Tô escrevendo mais pra cá pra caber. O volume é o que a gente quer saber, é o X da questão. Então, aqui você põe um V. Ou um X, se você quiser. O N tá aqui, ó, 60 mols. O R é esse número com essa unidade enorme. Anota tudo. 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. E a temperatura tá aqui, 27 graus Celsius. Só que nunca esqueça. A gente aprendeu isso quando foi falar de gases. Toda vez que você for usar a temperatura em um cálculo, ela não pode estar em graus Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Como que a gente faz essa transformação? Soma com 273. Então, a nossa temperatura aqui é 27 mais 273, que vai dar 300 Kelvin, né? Acho que é isso mesmo. 273 mais 7 dá 280 mais 20, 300. 300 Kelvin. Então, no lugar de 27, a gente coloca aqui, ó, 300 Kelvin. Agora, gente, vai acontecer uma coisa incrível nessa equação que a gente montou. Tem um atm aqui do lado direito da igualdade, tem um atm lá, corta. Tem um mol em cima, tem um mol embaixo, corta. Tem o K em cima, tem o K embaixo, corta. Sobrou o quê? Litro, que é a unidade do nosso volume no final. Agora, a gente vai fazer todas as multiplicações aqui. 1 vezes V, V. Aí, você pega a sua calculadora e faz 60 vezes 0,082 vezes 300. Vai ficar assim, ó. 60 vezes 0,082 vezes 300.
Isso aí vai dar 1.476 e sobrou essa unidade. Litros. Tá aí o nosso volume de CO2 produzido. No caso aí, letra B, tá? E ele ainda pede no finalzinho, não pede só o volume, né? O volume você marca aí, mas ele pede também o número de moléculas. Gente, muito simples. Como é que a gente sabe o número de coisas? É com essa equaçãozinha aqui, ó. Nzinho igual a... Ah, desculpa, né, Nzinho? É com essa equação aqui, ó. Nzão igual a Nzinho vezes Na. Nzão é o número de partículas, ou o número de moléculas. Nzinho é o número de mols. E Na é o número de Avogadro. Então, você só vai usar essa informação aqui e o número de Avogadro que você não pode esquecer. Então, olha lá. Nzão é igual a 60 vezes o 6,02 vezes 10 elevado a 23 mol na menos 1, tá? Só lembrando, esse mol na menos 1 ele tá embaixo, então corta, corta. Agora você faz essa multiplicação. Olha lá, você pega o 60 e multiplica pelo 6,2. Ou melhor, 60 é a mesma coisa que 6 vezes 10, tudo bem? O 10 que vai ficar aqui, ele pode vir para cá, ó, para essa potência. Então, se eu for colocar mais um 10 aqui, essa potência, ao invés de ficar 10 elevado a 23, vai ficar 10 elevado a 24. E o 6 que sobrou aqui, você multiplica pelo 6,02. Você faz assim, ó. 6 vezes 6,02, que dá 36,12. E, por fim, você coloca isso em notação científica. Traz a vírgula uma casa para trás, vai ficar 3,612. Diminuiu o número, uma casa, vai lá e aumenta o expoente. Então, eu vou ter nessa quantidade de mol 3,612 vezes 10 elevado a 25 moléculas. Super simples. E aí, a gente finaliza a parte de cálculos estequiométricos. É isso aí, pessoal. Até a próxima.